Todos acharam, irmãos? Tem gente procurando ainda. Então diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 27. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e às colinas: cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Também por cima dele, versículo 38, né? Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E dito isto, expirou. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Jesus de Nazaré, o Deus desta igreja, Senhor, o Deus das nossas almas, o Deus da nossa vida, Senhor. Pai, chegou a hora, Senhor, de nós ouvirmos a Tua voz, Senhor. Ouvirmos, Senhor, a palavra, Senhor, deixada para que houvesse vida, liberdade, Senhor, para que houvesse poder sobre a terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, Senhor, vem com teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Nos unge agora com o poder do teu Espírito, Senhor. Fala alto aos nossos ouvidos, Senhor. Fala alto ao nosso coração, Senhor. Domina minha mente, labarroudecando, alabachubi, alabacheias. Domina, Senhor, as minhas emoções. Arranca de mim, Senhor, todo sentimento, para que flua diante de mim e dentro de mim o teu Espírito Santo, Senhor, para falar à tua igreja, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Então fala conosco, Senhor. Então, Senhor, exalta o teu nome, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Então, Senhor, de toda a terra, Pai, ó Deus, purifica mais uma vez as nossas vidas através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, exaltado e rei glorificado, nos enche mais uma vez de fé pelo poder da tua palavra, Senhor Deus, altíssimo e tremendo, Pai. Pai, glorifica o teu nome agora, Senhor, eu te peço.
em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, vemos aqui mais uma vez a palavra do Senhor. E essa palavra, ela tem assim diversas mensagens muito profundas, né? Diversas mensagens, né, que foram deixadas pelo nosso Senhor por conta ali de determinadas palavras e atitudes de Jesus Cristo num momento muito triste e terrível ali da sua vida, né? Jesus, ele já tinha feito tudo aquilo que ele tinha que fazer aqui na terra, né? Em relação à pregação, em relação àquilo que ele estava para executar através da sua mensagem. Ele fez muitos milagres, se mostrou ali como Salvador, disse palavras que nenhum homem disse antes, e foi preso e foi levado a Pôncio Pilatos, depois a Herodes, depois a Pôncio Pilatos novamente, porque os judeus queriam crucificar Jesus Cristo. Nem os romanos achavam, né, que Jesus Cristo merecia morrer, né, muito menos morte de cruz. Herodes não quis julgar ali Jesus, e Pôncio Pilatos tentou de diversas formas ali não condenar o Senhor à morte, né, tentando ali fazer com que o povo se contentasse com um castigo. Pôncio Pilatos falava assim, né, eu vou soltá-lo, né, por 3 vezes pelo menos Pôncio Pilatos disse, eu vou soltá-lo, eu vou mandar castigá-lo e vou soltá-lo, porque esse homem não merece a pena de morte. Mas Pôncio Pilatos, vendo ali que a multidão que se aglomerava ali, próximo ali ao pretório, né, ele se deixou envolver por essa situação, com medo que a multidão ali se revoltasse, houvesse uma grande revolta naquele momento. Ele resolveu ceder ali para que Jesus fosse crucificado. Mas antes disso, na última tentativa de Pôncio Pilatos, de ali não deixar com que Jesus fosse crucificado, né, Pôncio Pilatos lembrou que por conta da Páscoa, ele, né, normalmente por ritual, por rotina, eles liberavam e perdoavam ali um criminoso, uma pessoa que estivesse presa. Então Pôncio Pilatos arquitetou no seu coração de que Jesus fosse esse homem, que fosse liberto ali durante a Páscoa, por conta dessa tradição que existia ali no meio do povo judeu. E Pôncio Pilatos ofereceu ali a liberdade a Jesus ou a Barrabás. Barrabás era um homem terrível, um assassino. Ele era um homem que já havia praticado homicídios, e era um homem que gerava ali contenda e revolta e tentava inflar o povo contra o Império Romano. Ou seja, para o Império Romano ele era um homem terrível, e para a lei judaica ele era um homem que merecia ser condenado à morte, conforme a lei de Moisés. E ali Pôncio Pilatos propôs então, né, que eles escolhessem, né, que fosse solto por conta dessa tradição judaica, Barrabás ou Jesus Cristo. E o povo ali, incendiado por uma revolta terrível contra Jesus, eles escolheram que Barrabás fosse solto. E ali, irmãos, a gente já começa a ver a degradação espiritual de um povo, não é? Porque os judeus, que eram o povo escolhido de Deus, judeus que eram aquelas pessoas pelas quais deveriam zelar pelas coisas santas de Deus, já naquela época, embora subjugados pelos romanos,
Eles eram ali, né, dominados pelos romanos, que eram um povo tremendamente conquistador, um império tremendamente conquistador naquela época. Embora eles estivessem nessa condição, mesmo assim, eles olhavam para si, os sacerdotes, os religiosos daquela época olhavam para si, e mesmo sendo subjugados, sendo dominados pelos romanos, eles ainda assim insistiam em manter ali o seu status, o seu poder e a dominação, né, de uma classe social também, a classe religiosa, os fariseus, saduceus, né, sobre uma nação e sobre um povo. Né? E isso foi suficiente para que eles se motivassem a condenar Jesus à morte por conta do medo. A própria Bíblia diz que eles disseram numa reunião entre eles, né, que se eles não matassem Jesus, né, os romanos viriam e os tirariam do poder. E essa é uma situação degradante espiritualmente falando, porque independentemente dos sinais que Jesus fazia, independentemente das palavras que Jesus falava, nada disso foi importante para aquele povo, para aqueles sacerdotes que deveriam ser homens, que deveriam ser usados por Deus para abençoar, e na verdade estavam sendo usados pelo diabo para ali sentenciar ali Jesus à morte, né? E nós podemos ver isso claramente nas palavras que Nicodemos disse a Jesus, que era um homem assim muito respeitado no Sinédrio, né? E ele disse, né, nós sabemos que nenhum homem que faz os sinais que tu fazes, né, poderia não vir de Deus. Ou seja, era algo natural para qualquer ser humano olhar para Jesus e ouvir as palavras dele e ver os milagres que ele fazia e reconhecer nele como sendo Messias, o Cristo, o Salvador, aquele que veio de Deus, né? E o povo escolheu Barrabás. O povo escolheu Barrabás porque estava incendiado, inflado, né, por um sentimento de ódio em relação a Jesus. Eles queriam ver um homem crucificado, e esse homem deveria ser Jesus, não servia a Barrabás. Embora Barrabás fosse um homem reconhecidamente terrível, embora Barrabás fosse um homem terrivelmente reconhecido como uma pessoa que deveria morrer por conta ali das suas atitudes pela lei daqueles sacerdotes. Mesmo assim, a multidão e aqueles sacerdotes disseram que preferiam a morte de Jesus. E eles disseram uma palavra terrível, que eu não sei que reflexo espiritual isso tem até os dias de hoje, porque quando Pilatos disse que ele lavava as mãos ali daquele sangue, lavou as mãos ali, com quem quis resolvesse alguma coisa, lavou as mãos ali, dizendo que ele não era culpado daquele sangue inocente, né? Os sacerdotes disseram assim, né, que o seu sangue, né, que a culpa do seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eu não sei que tamanho de maldição foi gerada em relação aos judeus, em relação a essa palavra que aqueles sacerdotes, dominados pelo ódio e pelos interesses pessoais, disseram naquele momento, mas isso efetivamente aconteceu. E a nação judaica envolvida, sabe, né, por essa influência demoníaca, né, apoiava claramente aquelas atitudes e aquelas palavras daqueles sacerdotes, né, e rejeitaram Jesus, o Salvador. E nós olhamos para a humanidade, irmãos, e essas atitudes que nós observamos naquela época são as mesmas atitudes que as pessoas hoje praticam. Sabe, Deus não é importante nos dias de hoje para ninguém, a não ser para a igreja verdadeira de Cristo. A humanidade, ela insiste,
em viver sem Deus e rejeita Deus a todo instante, a todo momento, quando, né, começam a olhar para as questões religiosas, começam a olhar para a Bíblia e encontrar na Bíblia ali um motivo de ódio e um motivo ali, né, de preconceito, né, sobre aquilo que a humanidade tem hoje como sendo a liberdade. Se você observar aí os defensores desses ritos demoníacos que hoje existem na terra, cabalmente contra a palavra de Deus, você vai encontrar muitos defendendo que a Bíblia, né, é um grande instrumento de preconceito, é um grande instrumento de ódio. A perversão total, a inversão daquilo que sempre foi a estratégia satânica para o mundo, e ele está pregando tudo isso nos dias de hoje, né? Aquele que hoje segue a Cristo, aquele que hoje defende as coisas que são de Cristo, né, começa a ser uma pessoa completamente renegada pela sociedade hoje em dia, né? E as pessoas elas estão cada vez mais se voltando contra essas pessoas que defendem a sua fé e que defendem aquilo que Deus escreveu na Bíblia. Porque a Bíblia, para a humanidade, para a sociedade, não representa absolutamente nada. O máximo que a Bíblia representa para a sociedade é um livro de histórias. É um livro de histórias. E para muito crente também né, irmãos? Sabe? Nós estamos falando do mundo, nós estamos falando das pessoas que estão sendo envolvidas pelas coisas que são do mundo, mas os próprios crentes, sabe, estão cultivando, né, algo que é extremamente ruim para a vida espiritual deles mesmos, que é considerar a Bíblia como um livro de histórias, apenas como um livro de histórias. Né? Você conhece a Bíblia? Eu conheço a história de Adão e Eva, eu conheço a história de Moisés, eu conheço a história de Noé, né? Eu conheço, né, a história, aí já pula um monte, né? Porque não conhece. Conheço a história de Daniel na cova dos leões, mais ou menos ali a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e depois pula um monte porque não tem assim algo que chame tanta atenção como essas passagens bíblicas, e chega a Jesus, né? E nós, sabe, entendemos e compreendemos que essas circunstâncias, né, já são sinais, grandes sinais, né, deixados por Jesus para nós, de que o amor se esfriaria, de que a ciência ela seria aumentada de forma tremenda, e de que as pessoas se afastariam de Deus e acreditariam em fábulas e outras coisas mais, né, e as pessoas estão indo por este caminho. Eu gostaria de chamar a sua atenção. Eu gostaria de chamar a sua atenção porque nós, como servos de Deus e como pessoas em Cristo, não podemos nos convencer pelas coisas que são do mundo, e o mundo está convencendo muitos crentes a viverem, né, uma fé que não existe e a duvidar daquilo que está escrito na Bíblia, né? Os crentes estão sendo convencidos pelo mundo, e você que já conheceu Jesus, e você que já entregou a sua vida a Jesus, que você enxergue isso, que você compreenda isso, que você não pode ser mais um daqueles que dão ouvidos às vozes daqueles que deveriam ser edificadores,
mas estão na verdade destruindo as vidas, como aqueles sacerdotes destruíram ali, né, algo, né, que Deus poderia estar fazendo em relação àquela multidão. Jesus veio ministrando uma mensagem de poder e amor, e os sacerdotes vieram convencendo ao contrário, trazendo o ódio e a destruição, né, e o amor às coisas que são deste mundo, quando se apegaram ali, né, ao poder, à autoridade que eles tinham. Sabe, irmãos, nós não podemos ser esses que são convencidos pelo mundo, porque, né, Satanás, ele está com os teus tentáculos, né, sendo estendidos cada vez mais, né, e o povo de Deus é um alvo para que a fé esfrie e para que as pessoas não vivam as coisas que são de Deus como Deus deseja, né? Como Deus quer, como Deus determina na sua própria palavra. E ali crucificaram o Senhor, ou melhor, condenaram o Senhor à morte. Nós lemos um trecho aqui, né, aonde Jesus Cristo caminhava para a morte. Eles já haviam chicoteado o Senhor, eles já haviam judiado do Senhor, eles já haviam batido no Senhor, eles já haviam despido o Senhor, eles já haviam ali, né, humilhado o Senhor, eles já tinham ali, sabe, dado cusparadas no Senhor, né? Jesus já tinha sido ali completamente envolvido pela violência deste ódio maldito que aqueles homens pregavam, né? E eles fizeram tudo. Foi incrível, irmãos, porque a gente olha as atitudes dos sacerdotes, a gente olha para hoje, as coisas como acontecem no mundo, e existe uma semelhança terrível, porque os sacerdotes não podiam ter feito um julgamento de madrugada, era contra a lei, e eles levaram Jesus preso durante a noite, e o julgaram e o castigaram durante a madrugada, até o levarem a Pôncio Pilatos, né, para que pudesse ser condenado à morte, porque eles não podiam condenar à morte, né? Somente uma autoridade romana poderia condenar um homem à morte naquela época. E Jesus ainda teve que carregar ali a sua cruz, caminhando ali por uma jornada, né, de mais ou menos ali 500, 600 metros, até chegar ali ao lugar onde ele seria crucificado. E a Bíblia diz que no meio do caminho algumas mulheres, elas batiam no peito e lamentavam aquilo que estava acontecendo. E eu queria chamar a tua atenção em relação a isso também, porque, olha, independentemente do juízo daquilo que estava acontecendo, porque nós não estávamos lá vendo e entendendo aquilo claramente, mas nós compreendemos que existia uma tradição judaica, né, de que as mulheres deveriam chorar num velório, né? Não era velório na época, né? As mulheres deveriam chorar, né, numa cerimônia fúnebre, durante uma cerimônia fúnebre. E aquelas mulheres choravam, e Jesus falou: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas, por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque, e aí Jesus justificou: porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Ou seja, irmãos, Jesus estava dizendo claramente assim: se Deus permitiu que um homem justo passasse por aquilo, quanto mais aqueles que são malfeitores, quanto mais aqueles que são pecadores, quanto mais aqueles, né, cujo juízo de Deus virá para ali determinar a consequência definitiva para a humanidade. E olha, irmãos, no livro de Apocalipse relata claramente esse texto que Jesus falou aqui a respeito do sofrimento que haverá nos últimos dias.
A Bíblia diz que as pessoas desejarão morrer e não conseguirão. As pessoas desejarão a morte, mas não conseguirão morrer, né, de tanto sofrimento que haverá nos últimos dias e após o julgamento de Cristo, irmãos. E Jesus deixou claro isso. Olha, né, vocês vão dizer que são abençoadas as mulheres estéreis, que não geraram nem amamentaram, e desejarão que os montes caiam em cima de vocês. São coisas terríveis que estão por vir por conta de atitudes como aquelas que aquele povo estava tendo naquele exato momento, naquele instante. Irmãos, o juízo de Deus virá, né? Deus existe. Jesus veio ao mundo, Ele reina sobre a igreja, Ele reina sobre o seu povo, porque nós entramos debaixo do seu reinado e colocamos as nossas vidas diante dele, dizendo: Senhor, Tu és o nosso Senhor, e nós confirmamos isso durante a nossa vida toda, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas adorações, com os nossos louvores, com as nossas orações. Nós confirmamos, né, que Jesus é o Rei das nossas vidas, que Jesus é o Senhor das nossas vidas. O povo de Deus confirma isso e zela para que isso aconteça, não só por palavras, mas por atitudes. É por isso que eu estou dizendo, irmãos amados, e falando a vocês que nós devemos perseverar no nosso caminho, porque virão dias em que nós seremos perseguidos. Todo aquele que tem uma Bíblia e que zela por aquilo que contém na Bíblia será perseguido, porque nos chamarão de pessoas rancorosas, nos chamarão de pessoas que incitam o ódio, nos chamarão de pessoas, né, que são preconceituosas em relação a algo que está acontecendo no mundo, né, de forma natural, né, e é terrível, porque esses dias estão muito próximos. Porque esses dias estão muito próximos. E se nós não estivermos atentos àquilo que está acontecendo, não precisará vir, né, os dias da grande tribulação, né, para você negar a Cristo, porque, né, nos dias da grande tribulação, né, só poderá haver salvação aquele que não negar a Cristo, vai morrer por Cristo, né? A Bíblia relata que depois que houver o arrebatamento da igreja, haverá a grande tribulação, e somente poderão ser salvos aqueles que morrerem por Cristo, morrerem por causa de Cristo, morrerem por causa da sua fé, de não negarem ao Senhor, né, independentemente da ameaça e daquilo que está muito próximo de acontecer, que seria a morte. Mas muitas pessoas negarão a Cristo, né, nos dias de hoje, né, por conta ali da sua falta de fé, por conta ali, né, da frieza espiritual, por conta da falta de alicerce, por falta de uma conversão verdadeira, ou seja, conversões falsas, de uma vida espiritual medíocre, de uma vida espiritual sem alicerce, né? Porque aquele que está alicerçado na rocha jamais será abalado, conforme disse o Senhor Jesus na parábola, né, daquele que alicerça a sua casa em cima da areia ou em cima da rocha, né? Aquele que alicerça a sua casa sobre a areia, vem a tempestade, o vento e ela cai. Aquele que alicerçou a sua casa sobre a rocha, vem a tempestade, o vento e ela permanece de pé, intacta. Intacta. E talvez você olhe os trechos da palavra do Senhor, aquilo que Jesus falou, aquilo que Deus falou, e você acha absurdos, como pode ter isso acontecido, como aqueles sacerdotes fizeram isso, como aquele povo escolheu Barrabás, né?
como aquele povo ali no deserto blasfemava, como aquele povo ali no deserto, né, entristecia a Deus com as suas atitudes. Talvez você, né, olhe para a palavra de Deus quando você está lendo ou quando você está ouvindo uma pregação e você, né, não se conforme, né, com as atitudes daquele povo. Mas, irmãos, existe algo que o apóstolo Paulo falou, relatando ali aquilo que Jesus falou, que seria que o homem deve examinar-se a si mesmo. Sabe, esse é o grande fundamento, eu penso, de uma vida espiritual sadia, de nós olharmos para nós mesmos e entendermos aonde nós estamos no reino de Deus. Sem a grande ilusão que Satanás planta nas vidas hoje, porque as pessoas não estão buscando a salvação, elas estão buscando as bênçãos, o bem-estar, a vida, né, o bem-estar que Deus prometeu também para as nossas vidas neste mundo, para aqueles que são fiéis. Estão negando a palavra porque não buscam em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as coisas que são de Deus sejam acrescentadas. E aí você vê pessoas conquistando coisas baseado no roubo, na corrupção, né, no engano, na mentira e muitas vezes no prejuízo do seu próprio irmão, né? Contrariando claramente aquilo que a palavra de Deus diz, e aí o dinheiro vem. E aí o dinheiro vem, e aí a riqueza vem, e a pessoa se sente extremamente satisfeita, e ainda diz que ela é completamente abençoada, né? Em algo que ela conquistou, baseado no roubo, na destruição, né? No prejuízo do seu irmão, na corrupção. E as pessoas, elas olham para si mesmas desta forma, né? E acham que está tudo bem. E acham que está tudo bem. Se você olhar ali, né, há pouco tempo atrás, aí, os escândalos, né, de pastores no Congresso Nacional, né, que estavam envolvidos com toda a sorte de imundícies espirituais, buscando o quê? A riqueza. Sabe, irmãos? E parece que são cegos. Aliás, estão cegos. Estão levando um monte de cegos para o abismo. Estão caminhando para o abismo, porque um dia Jesus virá com juízo sobre estas vidas. E se nós olharmos um pouco para frente, irmãos, se nós olharmos aquilo que aconteceu ali na crucificação de Jesus, você vai compreender também ali que aquele momento, independentemente da mensagem forte e do poder daquilo que aconteceu naquele lugar, naquele momento, quando Jesus morreu na cruz, existiu ali, né? Existiu ali uma transformação do mundo espiritual, existiu ali uma transformação em toda a humanidade. A morte de Jesus veio ali abalar os céus e a terra, conforme disse Jesus ali no livro de Ageu, se eu não me engano. E aconteceu ali pela morte de Jesus. Independentemente desse fato, ainda assim Deus se preocupou em deixar uma mensagem muito forte para nós, que foi ali Jesus ter sido crucificado no meio de dois ladrões. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Não era um ladrão e um bonzinho, não era um ladrão e era um servo de Jesus que foi crucificado junto. Não foi Pedro, não foi João, né, que foram destacados ali por Jesus diversas vezes na palavra do Senhor, né? Não foi um dos apóstolos, Mateus, né? Não foi ali, né, Lucas, né, que não viveu ao lado de Jesus, mas entregou a sua vida a Jesus.
Não foi nenhum dos seus discípulos, mas foram dois ladrões. Dois ladrões que estavam ali, segundo um deles mesmo, eles eram merecedores daquela morte. Eles eram merecedores daquilo, e Deus pôs Jesus para cumprir ali o grande desígnio dele, para que o homem fosse religado a ele, né? E ainda assim colocou dois ladrões, dois malfeitores. A Bíblia chama de malfeitores, né? Possivelmente eram ladrões, saqueadores e outras coisas mais, né? Não chamou de homicidas como a Bíblia chamou Barrabás, mas eram dois ladrões, e eu creio que Deus estava ali já publicando ali aquilo que acontece nas nossas vidas, porque nós deveríamos estar ali naquela cruz, nós deveríamos estar ali no lugar de Jesus, sendo crucificado pelos nossos pecados, mortos pelas nossas atitudes imundas e demoníacas, influenciados pelas trevas que a humanidade é, né? Nós deveríamos estar ali ao lado de Jesus, pecadores, todos nós pecadores, todos ao lado de Jesus, pecadores, para vivermos ali aquilo que o Filho de Deus estava vivendo ali, né? Para vivermos aquilo que Deus estava, né, retirando de sobre nós pelo sacrifício de Jesus, para que o homem pudesse ter ali uma esperança de vida, e para que o propósito de Deus, que sempre se cumpre, fosse cumprido através da obra do Filho de Deus, né? E aqueles dois ladrões, irmãos, dois pecadores, duas pessoas que mereciam aquele castigo e aquela morte, né? Representam ali as nossas escolhas, representam ali, sabe, aquilo que Deus propõe ao mundo, aquilo que Deus estabelece como opção ao mundo, né? Conforme Deus disse ali no livro de Deuteronômio, né? Eis que eu ponho diante de ti, né, os céus e a terra, né, que eu te propus dois caminhos, o caminho da bênção e da vida, o caminho da maldição e da morte. Eis que eu ponho por testemunha os céus e a terra, que eu te propus os dois caminhos. E Deus está ali confirmando aquilo que acontece com a humanidade. Nós podemos olhar para Cristo e entender em Cristo entender como Cristo sendo o nosso Salvador, ou nós podemos simplesmente blasfemar contra Ele e intimá-lo a nos abençoar. O Senhor existe mesmo? O Senhor existe mesmo? Então me cura. O Senhor existe mesmo? Então transforma a minha vida. O Senhor existe mesmo? Então me dá dinheiro. O Senhor existe mesmo? Então me dá um carro. O Senhor existe mesmo? Então me dá uma casa. Intimam ao Senhor como um daqueles ladrões, fizeram ali. Sobre Jesus existia, escrito, algo que foi ali estabelecido por Pôncio Pilatos. Estava escrito: este é o rei dos judeus. Estava claro e nítido e publicado ali a verdade. A verdade a respeito de Jesus estava publicado sobre ele, e a obra de Deus estava sobre ele naquele instante, e ele suportou ali tudo aquilo que ele deveria suportar, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E você talvez
Talvez a gente tenha falado bastante nisso, durante os tempos para cá. E eu tenho, sabe, eu vou confessar para os irmãos que eu oro a Deus. Que eu oro a Deus, sabe, e falo assim para Deus de vez em quando, assim, eu não vou pregar mais isso. Não vou falar mais isso na igreja. Eu estou falando muito isso. E não adianta nada eu falar para Deus. Quando eu me vejo, eu estou falando de novo. Assim como eu falei para Deus, teve um dia que eu falei para Deus, Senhor, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou ler o seu texto bíblico na hora das ofertas e dos dízimos e não vou ministrar nada. Eu vou fazer isso, eu não vou ministrar nada, eu vou ler o teu texto na hora das ofertas e dos dízimos e não vou ministrar nada. Só que Deus não deixa, irmãos. Deus não deixa, porque é muito fácil e simples fazer isso, sabe? É muito fácil e simples, você se omitir. É muito fácil e simples você fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que é tranquilo. É muito fácil e simples, sabe? Só que nós temos um Deus que rege a nossa vida. E nós temos um Deus que controla a nossa vida. E nós temos um Deus que domina a nossa vida. Porque ao mesmo tempo que eu falo essas coisas, eu falo para Deus, Senhor, me usa, tem misericórdia de mim. Me usa, Senhor, no poder da Tua palavra. Senhor, fala através de mim, pela Tua misericórdia. E eu penso que Deus olha, Ele sempre faz aquilo que é bom, né? E Ele sempre faz aquilo que é bom. E Ele faz aquilo que é bom. Sabe, irmãos? A gente olha para Deus e a gente tem que entender aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Você tem que entender aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, para que você não caia no engano de achar que coisas que são contra Deus são coisas normais. Você não pode achar normal aquilo que vai contra Deus. Você não pode cair nesse engodo. Você não pode cair nessa mentira. Você não pode ser envolvido por isso. Você tem que lutar pela sua fé, e você tem que ter discernimento para você entender que aquilo que está tão normal hoje em dia, não é normal. É algo que vai levar à destruição. É algo que vai levar à completa destruição da humanidade, da sociedade, das pessoas que estão na igreja, de algumas pessoas que estão na igreja. Sabe, irmãos? Porque assim como eu falei, que você vê pessoas conquistando coisas, de forma ilícitas, você vê atitudes de pessoas que estão supostamente convertidas, que são terríveis, maridos que desrespeitam a sua mulher, adultério durante o casamento, sabe, filhos que são criados, sabe, segundo um vento que não é aquilo que Deus deseja, ou seja, as pessoas, elas não estão preocupadas em criar os seus filhos segundo aquilo que Deus ensina, porque na verdade eles mesmos não estão praticando aquilo que Deus ensina. Então os filhos não estão vendo aquilo, que supostamente eles deveriam aprender de forma natural com seus pais. E aí, sabe, irmãos, você começa a ver essas situações deteriorando a vida familiar. E quando existe a deterioração da vida familiar, é muito difícil da pessoa lutar. Então nós lutamos pela nossa vida espiritual. E se você luta pela sua vida espiritual, e você é fiel a Deus e cumpre os desígnios de Deus, Deus te dará sabedoria para você cuidar da sua casa, para você orientar os seus filhos, para você ter uma vida que
que é testemunho vivo daquilo que Deus é para você. Nós temos que ser testemunhas de Cristo. Nós testemunhamos Cristo. Nós testemunhamos Cristo. E testemunhamos aquilo que está na Bíblia, através da nossa vida. Através da nossa vida, nós testemunhamos Cristo. Foi uma pessoa em casa essa semana lá, e nós começamos a conversar a respeito de Deus, né? Lógico, é um servo do Senhor. E eu falei assim: olha, minha casa exala a Deus. Minha casa, né, é um lugar onde o Senhor Deus tem que ser sentido, porque é um lugar onde Ele age nas nossas vidas, e eu não abro mão de que Deus faça parte ali de cada pessoa que mora na minha casa. Minha casa é um lugar de adoração, de culto, de louvor a Deus. Sabe? E quando isso acontece, irmãos, a paz, a alegria, sabe? Manifestação do Espírito Santo de Deus, quando você busca o Senhor, quando você ora o Senhor se manifesta, o Senhor ali, né, se mostra presente, verdadeiramente em tudo aquilo que acontece naquele lugar. E nós temos que construir isso. O cristão tem que construir isso. O cristão tem que examinar a si mesmo, e quando ele percebe que existe algo de errado, ele atua, ele põe o dedo, ele vai lá e mexe no ninho da serpente, para que, né, ali, né, através do poder de Deus, né, nós pisemos ali na cabeça de Satanás. Porque Deus falou, né, que Ele colocará Satanás debaixo dos nossos pés. Sabe? Só que os crentes muitas vezes são aqueles que estão motivando a destruição espiritual na sua própria casa. Não tocam na ferida, não mexem na ferida, acariciam a ferida, alimentam a ferida para que ela cresça bastante. E depois, quando a ferida já está causando a destruição e a morte, aí vão querer resolver o problema. E aí vão buscar Deus. E aí vão se apresentar diante de Deus chorando. E aí vão falar com Deus, né? E aí vão clamar a Deus. E Deus, né, segundo Ele deixou escrito na sua palavra, Ele perdoa. Só que muitas vezes demora para que o estrago que foi feito seja consertado. O estrago já foi feito. Você jogou um vaso no chão, está nervoso lá, está nervoso, né? Aí o crente nervoso foi lá e jogou o vaso no chão. Aí ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, ele vai pegar o vaso lá, o vaso vai estar consertado ou não? Vai estar quebrado. Vai estar quebrado. E Deus vai falar para ele: olha a sua atitude, olha o que você fez com a sua atitude. Olha o resultado da sua atitude demoníaca. Olha o resultado. E aí o vaso vai ficar quebrado e você não vai ter mais o vaso. E aquele vaso vai te lembrar muitas vezes da tua atitude irracional, espiritualmente falando. Sabe? Mas as pessoas olham para Deus como o boneco que faz qualquer coisa a qualquer momento e vai resolver qualquer problema. Quando na verdade o nosso Deus está desejando fazer algo muito grande na sua vida neste mundo. Quando eu falei que nós devemos ser testemunhas de Cristo,
Eu estou dizendo que você vai ser um grande influenciador neste mundo, testemunhando Cristo, para que vidas que estão perdidas e vivendo uma religião falsa hoje em dia, entendam a verdade, para que vivam a verdade. E olha, quem vive uma religião falsa, irmãos, quem vive uma religião falsa se frustra. Ele vai, e aí não acontece nada. Não acontece nada com a vida dele, porque ele está vivendo, né, uma religião falsa. Aí ele se frustra. Aí como ele se frustrou, né, ele sai. Assim como ele entrou, ele sai. Né? E não chega a lugar nenhum. Um dos malfeitores, ele disse: se você é Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus? Estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você entrar no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E é importante você entender que, sabe, irmãos, Jesus, ele não livrou aqueles dois da morte. Jesus, ele prometeu a salvação para aquele que reconheceu o reinado de Cristo na sua vida, reconheceu que era pecador, reconheceu que Jesus era um homem rico, reconheceu o reinado de Cristo, né? Jesus, ele não tirou aquele homem da cruz. Jesus deixou com que os seus atos ali fossem ali, né, castigados por aquele momento, mas prometeu a salvação àquele homem, dizendo: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Somente Jesus podia falar aquilo, né? Somente Jesus poderia prometer aquilo. E eu penso, sabe, irmãos, eu penso que nós devemos olhar para essas atitudes e entender como é a nossa vida neste mundo. Cuidado com o teu pecado. Eu vou dizer de novo: cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado, porque o pecado traz cicatrizes. O pecado traz consequências, sabe? E as cicatrizes às vezes doem perpetuamente. E as cicatrizes às vezes, embora, né, sejam cicatrizadas, estejam ali curadas, muitas vezes ainda continuam aparentes. Sabe, irmãos? E não peça a Deus que te livre, sabe, do castigo que você merece, porque o que você merece é a salvação, porque você entregou a sua vida a Jesus. Se você erra, Deus virá para cuidar de você durante, sabe, a restituição do seu erro, mas você terá que pagar neste mundo por tudo aquilo que o seu erro gerou. E aqueles dois ladrões simbolizam o mundo hoje, porque, né, alguns vão escolher Jesus, outros vão rejeitar Jesus. Alguns, sabe, olharão para Cristo como um solucionador dos seus problemas, e outros olharão para Cristo como seu Salvador. E eu olho para aquele homem malfeitor que olhou para Cristo e reconheceu em Jesus aquilo que nós devemos reconhecer no nosso dia a dia, né? E o clamor dele foi só um. Ele disse: olha, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Sabe, irmãos,
Este deve ser um clamor constante das nossas vidas, sabe, irmãos? Porque aquilo que Jesus tem a nos oferecer neste mundo é vitória na luta. Você não vai conseguir não lutar. E nós temos que suportar a luta para vencer neste mundo. E a salvação é nosso grande alvo. Se você perder a salvação, significa que você foi um cristão reprovado. Se você perder a salvação, significa que você errou. Que você não conseguiu atingir os objetivos de Deus para a sua vida neste mundo. Que você não atingiu os objetivos de Deus para a sua vida neste mundo. E se você perder a salvação, você um dia vai clamar para você morrer e você não vai conseguir. O sofrimento vai ser tão grande que você vai clamar pela morte e a morte não virá, porque você já morreu. Porque aqueles que forem para o inferno morreram para Cristo, morreram para a bênção, morreram, né, para os cuidados do Senhor, morreram para viver, né, e não vão viver a cidade santa, e não vão viver ao lado de Deus perpetuamente. Morreram para isso. Eles morreram para Deus, morreram para Deus, como um daqueles ladrões, morreram para Deus. E o outro morreu na cruz, mas viveu ao lado de Cristo. Este é o nosso alvo. É este o nosso alvo. Viver ao lado de Cristo. Neste mundo e no mundo vindouro. Não perca de vista isso. Irmãos, cuidado. 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 Porque Jesus virá como um ladrão na noite. Né? Jesus virá como um ladrão na noite. Lembre-se daquele homem, né, que extremamente abençoado disse: eu vou construir mais celeiros para entupir os meus celeiros de alimento e vou viver uma vida regalada. E Jesus o chamou de louco. Louco, você é louco, você quer isso? Ainda hoje pedirão a tua alma. Ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você terá para oferecer em troca da tua alma? Os celeiros, as riquezas, o poder. O que você vai ter para oferecer em troca da tua alma? Quando vierem para pedir a tua alma. Não vamos perder de vista o alvo de Deus para as nossas vidas. Não vamos perder de vista aquilo que Deus tem para nós. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas espirituais. Coloque a sua vida espiritual diante de Deus. Não viva uma mentira espiritual na sua vida, mas viva a verdade de Deus. Viva sempre a verdade de Deus. Seja uma pessoa íntegra. Você tem que lutar por isso. Lute pela integridade da sua casa, da sua família
íntegras em relação a Deus. Obviamente que uma pessoa honesta, existem pessoas honestas que são ateus. Existem pessoas honestas que cultuam A, B ou C. Existem pessoas honestas que se prostram diante de estátuas para falar com ela. A nossa integridade é uma integridade espiritual. O presbítero Cristiano ministrou aqui hoje a respeito da santidade. E eu vou mais uma vez te lembrar que Deus deseja que nós sejamos santos, porque Deus deseja um povo separado. E a palavra santo, conforme você sabe, no coração de Deus significa separação. Deus é santo, Ele é separado do pecado. Ele é separado completamente do mal. Deus é separado, sabe, daquilo que destrói. E Deus deseja que nós sejamos também separados do mal, separados do engano, separados da mentira, que nós sejamos separados do pecado. Deus deseja que nós sejamos separados do mundo, irmãos. Conforme Jesus falou que nós não somos do mundo, estamos aqui vivendo algo que não é o projeto de Deus para as nossas vidas. É o caminho de Deus para as nossas vidas. Fale com Deus agora. Filho de Deus, meu Senhor, Deus exaltado e rei glorificado, Senhor Deus que estabelece todas as coisas. Senhor Deus, Tu libertas e curas, Senhor. Tu fazes, Senhor da glória, algo muito maior do que, Senhor, de toda a terra, Pai, nós podemos imaginar, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor de toda a terra, Pai, oh Deus, quando Tu, Senhor de toda a glória, morreste ali na cruz, Senhor, um pouco antes houve escuridão completa ali naquele lugar, Senhor da glória, Pai. Escuridão, Senhor da glória, porque o mundo vive na escuridão, Senhor. Escuridão porque mataram o Filho de Deus, Senhor. Condenaram o Filho de Deus, Senhor. Escuridão, Senhor, de toda a terra, Pai, porque as trevas tentam dominar, Senhor. Tentam dominar, Senhor, as vidas, os corações, as mentes, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, crendo que Tu me ouves, Senhor, para abençoar mais uma vez a Tua igreja, Senhor. Pai, o véu foi rasgado, a Tua palavra diz que houve escuridão, Senhor, do meio-dia até as 3 da tarde, e o véu se rasgou de cima a baixo, Senhor, de toda a glória, Pai. Então nós podemos entrar agora, Senhor, na Tua presença, Senhor. Então nós podemos entrar, Senhor, no Santo dos Santos, aonde Tu estás, meu Deus. Nós temos o direito de entrar aonde Tu estás, Senhor, para olhar para Ti, Senhor, para olhar para Ti, Senhor, Pai, mais uma vez, e mais uma vez falar, Senhor, que a nossa vida pertence a Ti, Senhor da glória. Nós, Senhor, de toda a glória, entramos, Senhor, nos Teus átrios, Senhor. Entramos nos Teus átrios aonde Tu estás, meu Senhor. Aonde está o Filho de Deus, o Senhor deste povo, o Senhor desta igreja, Senhor. E nós olhamos para Ti, Senhor, e nós queremos a Ti, Senhor da glória, Pai. E
Queremos, Senhor, de toda a terra estar contigo, Senhor. Lembra-te de nós, Senhor. E calabaçúbia, lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te de nós, Senhor, de toda a glória, Pai. Lembra-te de nós, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Para que nós, Senhor, sejamos revestidos do Teu poder, Senhor. Para que o Teu Espírito Santo fale mais alto, Senhor. Lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te, Senhor, que nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Lembra-te, Senhor, da glória que nós servimos a Ti, Senhor. Lembra-te, Senhor, da glória que nós somos Teus filhos, Senhor. Lembra-te de nós, Senhor, para que nós possamos Te sentir, Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembra-te de nós, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor, de toda a glória, Pai, ser salvos por Ti, Senhor da glória, Pai. Ser salvos, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor. Ser salvos pela Tua unção, Senhor, e pelo Teu poder, meu Senhor. Ser salvos pelo Teu sacrifício, Senhor, ali na cruz, Senhor. Para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome, eu abençoo a Tua igreja, Senhor. E eu sei que Tu estás presente, Senhor, que nós estamos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Diante de Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.